Então vamos retomar a análise dos ditirambos de Dionísio. Fizemos então a análise do primeiro ditiramo, somente louco, ou somente doido, somente poeta, e em seguida entre as filhas do deserto. O que eu gostaria de destacar para vocês, antes da gente avançar, é justamente uma ênfase em cima do título, para que a gente possa começar então a compreender melhor aquilo que eu já venho dizendo nas aulas anteriores, que é quem é o narrador, né, dos ditirambos de Dionísio. Quem é realmente que conta esses ditirambos, né? Se os ditirambos são de Dionísio, evidentemente, então é o próprio Dionísio. Mas como justificar que seja Dionísio? Se afinal, Nietzsche é quem está escrevendo. E, mais ainda, pelo menos em boa parte desses ditirambos que aparecem nos ditirambos de Dionísio, há personagem Zaratustra. E ainda, como a gente já viu agora no ditirambo Entre as Filhas do Deserto, aparece a própria sombra de Zaratustra, o viandante. Né? Mas como então justificar que é Dionísio? Quando a gente pensa, eu procurei apresentar para vocês no dicionário Nietzsche o que significa o ditirambo. Quando a gente retoma então aquilo que vocês já estudaram, né, desse verbete lá no dicionário sobre o ditirambo, a gente verifica que no Nascimento da Tragédia, Nietzsche ele já havia dito que o impulso dionisíaco no interior da natureza, ele é soberano, se comparado com o impulso apolíneo. Ora, por que o impulso dionisíaco seria soberano? Retomando brevemente, o impulso apolíneo é aquele que cria a individuação. Não tem muito como explorar com vocês isso aqui, mas é basicamente um jogo entre um impulso que leva à forma, que cria as formas, que cria a individuação, um impulso luminoso, a gente poderia dizer, que é o impulso apolíneo. E o impulso dionisíaco, ele é um impulso que leva à dissolução da individuação. Ou seja, tudo aquilo que é formado no interior da natureza, como por exemplo, se a gente pensa nas estações, nesse momento nós estamos no inverno e há bem pouco tempo as árvores, por exemplo, foram perdendo suas folhas. Quer dizer, uma árvore tem uma certa identidade. Essa identidade ela passa por um momento em que ela está plena com suas raízes, seu tronco e as suas folhas. Mas no momento seguinte, no interior da própria natureza, ela começa a perder essas folhas. E, passado muitos anos, inclusive, a própria árvore irá desaparecer. E, no entanto, da semente dessa árvore, de alguma coisa, sempre renasce uma nova árvore. Então, com essa imagem, a gente poderia dizer que esse impulso que existe no interior da natureza, que dá a forma, ele não é um impulso totalmente estável, e existe um outro impulso, que seria ainda maior para Nietzsche, digamos assim, seria soberano, porque ele leva à dissolução da individuação e, ao mesmo tempo, permite com que novamente exista a individuação, a partir do outro impulso, que é o impulso apolíneo. Então vejam, as coisas todas se reconfiguram, então, a partir do impulso dionisíaco. Certo? Isso já lá, então, no Nascimento da Tragédia. Ora, um grande salto de tempo entre a primeira obra de Nietzsche e as obras finais, o que acontece é o seguinte. Nietzsche mesmo, ele acaba se identificando com Dionísio. Ele retoma, como eu já procurei observar em alguns momentos, o tema sobre Dionísio, mais especificamente a partir de 1885, 1886, quando ele vai começar a explorar bastante esse tema, de uma forma onde ele vai deixar anotações em que aparecerá, ou seja, a expressão dionisíaco, ou seja, Dionísio, né, como várias anotações dele aparece este nome, ou estes nomes, ou os adjetivos correspondentes a Dionísio. Mas Dionísio também está presente, sobretudo, no Zaratustra, de uma maneira bastante simbólica. Há várias passagens em que muitas vezes se falam, por exemplo, das uvas, toda essa remessa a elementos que remetem, por sua vez, ao deus do vinho e, por conseguinte, a Baco, no sentido romano, e a Dionísio, no sentido grego. Então, o que diz Nietzsche a respeito
a respeito de Dionísio, justamente quando ele trata da obra Assim Falava Zaratustra, no seu livro Ecce Homo, ou seja, aquele livro que é considerado pelo próprio Nietzsche o livro no qual Nietzsche mesmo conta para si mesmo a sua própria vida, aquilo que normalmente nós chamamos de autobiografia. Nesse livro Ecce Homo, no capítulo então dedicado ao Zaratustra, o Nietzsche ele diz que, quando ele se refere ao Zaratustra, a uma das canções que existem no Zaratustra, que é o canto noturno, e que é um canto, vou ler para vocês apenas um trechinho, que diz o seguinte: é noite, falam agora mais alto todas as fontes que jorram, e também minha alma é uma fonte que jorra. É noite, despertam somente agora os cantos dos amantes, e também minha alma é um canto de um amante. Algo insaciado, insaciável está em mim, que quer se pronunciar. Um anseio de amor está em mim, que fala ele mesmo a linguagem do amor. Luz sou eu, fosse eu noite, mas esta é a minha solidão, estar cingido de luz. Fosse eu nocturnal e escuro, como desejaria sugar dos seios da luz. E também a voz desejaria abençoar pequenos lumes estelares e lumes lá no alto e ser feliz, a vossa dádiva de luz, mas vivo na minha própria luz. Bem, isso aqui é um longo canto que está no Zaratustra. E quando Nietzsche se refere então a esse canto e também a outros trechos que estão no Zaratustra, ele diz que tudo isso que está lá é a própria ideia de Dionísio, esses cantos. Esses cantos são, como ele diz, a própria ideia de Dionísio, e ele diz ainda mais, que linguagem falará um tal espírito ao falar só consigo mesmo? Ou seja, nesses cantos, quando o Zaratustra está cantando, ele está falando a sós consigo mesmo. E Nietzsche diz, então, que linguagem falará um tal espírito ao falar a só consigo? A linguagem do ditirambo. E aí ele diz, eu sou um inventor do ditirambo. Ora, é estranho que Nietzsche diga que ele é um inventor do ditirambo. Essa afirmação ela sempre pareceu bastante paradoxal para vários intérpretes do Nietzsche. Como assim Nietzsche ser um inventor do ditirambo, se o ditirambo já existia lá entre os gregos? Se, como nós vimos pelo verbete do dicionário de Nietzsche, o ditirambo era um canto coral religioso entoado pelos seguidores de Dionísio, sátiros, em homenagem ao deus Dionísio. Pode parecer um pouco paradoxal, como eu disse, os próprios críticos questionam que Nietzsche não é o inventor do ditirambo, mas ao mesmo tempo a gente pode dizer justamente isso. Nietzsche ele mesmo não é um inventor do ditirambo, mas quem está falando já aqui no interior desse trecho do Ecce Homo é o próprio Dionísio. Dionísio sim é o inventor do ditirambo. Então quer dizer que aqui Nietzsche já se confunde com Dionísio. Ora, quando a gente está aqui nessa obra que é o Ecce Homo, que é uma obra posterior a duas outras obras que Nietzsche havia aprontado a partir de agosto de 1888, que são, em primeiro lugar, O Crepúsculo dos Ídolos, depois o Anticristo. E aí então ele fará esse livro, o Ecce Homo. Na primeira dessas obras, concluída em 30 de setembro de 88, Nietzsche coloca no final do Crepúsculo dos Ídolos a seguinte frase, ele diz: eu, o último discípulo do filósofo Dionísio, eu, o mestre do eterno retorno. Vejam, discípulo do filósofo Dionísio. Só aqui a gente já tem uma diferenciação com relação ao deus Dionísio, lá dos gregos. Aqui trata-se do filósofo Dionísio, e por conseguinte, sendo filósofo, é evidente que é o próprio Nietzsche. E que é, ao mesmo tempo que é o último discípulo do filósofo Dionísio, é também o mestre do eterno retorno. É o último discípulo nesse sentido, de que você sabe, para que a distância entre o discípulo e o mestre é que, num determinado momento, o discípulo precisa tornar-se mestre. Então, sendo discípulo, tendo sido discípulo do filósofo Dionísio, é evidente que, em algum momento, Nietzsche também assumiu-se plenamente como o filósofo dionisíaco e, ao mesmo tempo, como aquele que é o mestre do eterno retorno do mesmo. Então, não surpreende que Nietzsche diga no Ecce Homo que ele é um inventor do ditirambo, porque aqui ele já está confundido com o próprio Dionísio.
além disso, ainda nesses mesmos trechos aqui do Et Homo, Nietzsche fala da questão de que existe uma natureza dionisíaca. E ele também diz em vários trechos que essa natureza dionisíaca não sabe separar o dizer sim do fazer não, ou seja, de fazer o processo de criação, que exige, por sua vez, o processo de destruição. Ora, esses dois movimentos, criação e destruição, são os próprios movimentos no interior do dionisíaco. Além disso, o que nós temos aqui também é que depois de citar o canto noturno, Nietzsche acaba sendo enfático no Et Homo, dizendo que coisa igual jamais foi criada, esse canto noturno, jamais foi sentida, jamais foi sofrida. Assim sofre um Deus, um Dionísio. Ora, mas então, se assim sofre um Deus e um Dionísio, quem está cantando aquilo é o Zaratustra, logo, Zaratustra também é Dionísio. Esse Zaratustra é Dionísio, e Nietzsche, criador do Zaratustra. Então vocês vejam que nós estamos num círculo aqui, na qual as figuras de Nietzsche, Dionísio e Zaratustra, todas elas acabam sendo a mesma coisa. É por essa razão que, ao final do próprio Et Homo, dessa obra, quando Nietzsche conclui o livro, ele pergunta: vocês compreenderam-me? Coloca um traço e diz: Dionísio contra o crucificado. Olha, ao fazer isso no final do livro, assinando, perguntando: vocês compreenderam-me? E assinando como Dionísio contra o crucificado, é evidente que, mais uma vez, Nietzsche se identifica e assume-se como o próprio Dionísio. Dionísio, ficando claro novamente, não o Deus, mas Dionísio filósofo, que é o próprio Nietzsche, ao final das contas, quando ele pensa como filósofo o mundo das forças, que está dentro da filosofia dele, que o cosmos é formado por forças e que essas forças, no seu vir a ser, permanentemente fazem a destruição e a reconstrução do mundo. Então, apenas estou levantando aqui alguns elementos para vocês entenderem que, se aqui no Et Homo, desde o momento lá, no final do Crepúsculo dos Ídolos, e depois, no Et Homo, ele vai fazer essas referências a Dionísio, no qual tem todo esse circuito entre Nietzsche, Dionísio e Zaratustra, e ao final ele assina como Dionísio, o Et Homo. É evidente que um mês depois, pouco menos, então ele faz esse livro chamado Dionísio, Ditirambos de Dionísio. Então os ditirambos são de Dionísio, o que significa então que Dionísio é quem conta toda essa história. Do jeito que o Nietzsche seleciona então esses diversos poemas, esses ditirambos, sendo que alguns já estavam no Zaratustra, e reúne outros, escreve outros, ele junta aquilo, e isso eu vou reafirmar aquilo, como uma espécie de autobiografia poética espiritual. Então, todos esses ditirambos são de Dionísio, e esses ditirambos vão contando o percurso de uma alma, a gente pode dizer assim, que fez um percurso na busca de uma verdade e que vai encontrar a sua própria verdade. Uma verdade que passa em não considerar a verdade com V maiúsculo, ou com a verdade, mas encontrar uma verdade, bem ao estilo do próprio título de Assim Falava Zaratustra, um livro para todos e para ninguém, porque só alguém como o próprio Zaratustra, pertence àquela verdade que Zaratustra encontrou. Então, o que nós temos aqui é isso. São os ditirambos de Dionísio para contar a história de uma alma. Essa história é contada quando começa os ditirambos de Dionísio, que se diz somente louco, somente poeta. Ora, a loucura, nós já sabemos que nesse período Nietzsche já sabe, em dezembro de 88, ou pelo menos ali já a partir de agosto de 88, a partir da metade de novembro de 88, que ele está numa espécie de flutuação psíquica, aquilo que vulgarmente nós chamamos como loucura. Então, é interessante que ele coloque esse primeiro poema, então, justamente somente louco, somente poeta. Mas dos poetas ele fala que os poetas constroem falsas pontes com falsas palavras. Desse primeiro ditiramba, então, que como já vimos, é um ditiramba no qual já aconteceu aquilo que o narrador está contando, ou seja, aquele coração que buscava uma saciedade já encontrou essa saciedade, mas está lembrando do percurso. Nessa lembrança a gente vai para o segundo ditiramba, que é Entre as Feridas do Deserto, na qual aparece a sombra de Zaratustra, ou melhor ainda, o viandante.
o viandante que é a sombra de Zaratustra. E entramos agora, e essa sombra e esse viandante que é a sombra de Zaratustra faz toda uma recordação tocando a harpa do feiticeiro. O feiticeiro a gente sabe que é justamente um representante maior do pessimismo schopenhaueriano, mas então no momento em que essa sombra de Zaratustra, ou propriamente o viandante, pega da harpa do feiticeiro para cantar aquele canto sobre as filhas do deserto, há então evidentemente um traço ali de pessimismo que vai levar àquela frase final que fala que vai falar de uma relação entre a volúpia, né, e a questão da morte, que diz: não esqueças, homem, requeimado pela volúpia, tu és a pedra, o deserto, és a morte. Um final bastante, digamos assim, sombrio, sem muita esperança em relação à vida para o homem, né, mas que é um ditirambum que está contando uma parte do percurso na qual então surge essa figura da morte, da destruição. E aí entramos no ditirambum Última Vontade. Nesse ditirambum Última Vontade, logo na abertura, surge a figura do amigo. Vamos ler primeiro para vocês terem mais clareza, né? Diz o seguinte, então: última vontade. Morrer assim, como outrora o vi morrer, o amigo que lançou relâmpagos e olhares divinos na minha escura juventude, malicioso e profundo, um bailarino na batalha. Entre guerreiros, o mais jovial, entre vencedores, o mais grave, um destino sobrepujando o seu destino, duro, pensativo, clarividente, estremecendo porque vencia, exultando porque morrendo vencia, ordenando ao morrer, e ordenou o aniquilamento. Morrer assim, como outrora vi morrer, vencendo, aniquilando. A ênfase, então, a gente percebe aqui é muito em cima da questão do aniquilamento e de uma vitória que se dá a partir dessa ideia do aniquilamento, que, por sua vez, retomando o que eu disse para vocês no início, tem a ver com essa percepção de que o impulso dionisíaco é esse impulso que leva à dissolução das coisas. Então, que leva ao aniquilamento. Mas não só o aniquilamento, porque desse aniquilamento, como veremos também em seguida, ressurgem de novo novas coisas. Mas o que é importante notar é que, então, nesse início, ele fala, então, dessa figura do amigo. Ora, mas quem é esse amigo? Será que esse amigo seria lá o Schopenhauer? A gente poderia levantar uma primeira hipótese. Essa hipótese ela não chega a ser realmente uma das hipóteses mais claras. O fato é que aqui, quando a gente fala do amigo, ele na verdade está falando do viandante. O viandante é aquele que é a sombra de Zaratustra. Ora, como que nós podemos, hipoteticamente, dizer que essa é a hipótese mais forte, que esse amigo é o próprio viandante, que é, por sua vez, a sombra de Zaratustra? Afinal, se Nietzsche está querendo contar aqui lentamente uma passagem, uma espécie de caminho que ele foi fazendo, e esse caminho é contado por meio desses ditirambos, é evidente que esse poema está fazendo uma referência ao poema anterior, ao ditiramba anterior. No ditiramba anterior, e aí vem a hipótese, que é a seguinte: quando ele fala no ditiramba anterior, entre as filhas do deserto, que o viandante, que é a sombra de Zaratustra, a palavra em alemão está no masculino, der Wanderer. E amigo, den Freund, no alemão também é masculino. Então, se a gente fosse pensar que ficar somente a sombra de Zaratustra, não ia fazer muito sentido quando a gente está lendo aqui na tradução em português, a sombra de Zaratustra, a sombra. Como é que a sombra depois vai ser o amigo? Se a sombra em português é o feminino. Mas fazendo esse caminho que é pensar o modo como está escrito em alemão, e quando em alemão Nietzsche diz der Wanderer, ou seja, o viandante, que se intitula A Sombra de Zaratustra, né, que tem uma vírgula ali, como a gente leu no ditiramba anterior.
Então, na verdade, o sujeito lá é o viandante. E que faz sentido, então, aqui agora, quando ele retoma e diz que esse amigo morreu. Ora, isso vai fazer com que a gente possa compreender que existe uma diferença e uma passagem, digamos assim, no sentido de que algo está progredindo, vamos usar essa palavra entre aspas, no sentido desse caminho pelo qual está avançando a alma, que a gente pode dizer que é a própria alma de Nietzsche, né? Não a alma no sentido espiritual, no sentido de uma essência, mas aquilo que a gente poderia falar de um desenvolvimento interior, que tem uma certa progressão em direção a alguma coisa outra que Nietzsche foi se transformando ao longo desse percurso que ele estava fazendo. Então, na verdade, aquele amigo que era o andarilho, ou o viandante, ele aquele que conta, que é Dionísio, diz que não ficou plenamente identificado então com esse amigo. Esse amigo, na verdade, ele morreu. E morrendo ele ordenou o aniquilamento. Quando a gente então retoma e pensa o que significou o andarilho para o próprio Nietzsche, aí a hipótese se torna ainda mais forte, que é o seguinte. Nietzsche compôs uma obra em 1879, ele fez Humano Demasiado Humano, e na sequência fez Humano Demasiado Humano, a segunda parte, aquilo que a gente considera a segunda parte de Humano Demasiado Humano, que mais corretamente seria chamado de Miscelânea de Opiniões e Sentenças, mas em seguida, em 1879, Nietzsche escreveu uma obra chamada O Andarilho e Sua Sombra. Ora, essa obra do Andarilho e Sua Sombra, como que ela é concluída? Gostaria de ler para vocês aqui. Então, no diálogo diz o seguinte: a sombra diz: de tudo que disseste, nada me agradou mais do que uma promessa. Vocês querem ser novamente bons vizinhos das coisas mais próximas. Isso será bom também para nós, pobres sombras, pois admito até agora vocês tiveram prazer em nos caluniar. Responde o andarilho: caluniar? Mas por que vocês nunca se defenderam? Tinham nossos ouvidos bem próximos, afinal. A sombra responde: achamos que estávamos demasiado próximas para poder falar de nós mesmas. O andarilho: delicadas, muito delicadas. Vocês sombras são pessoas melhores do que nós, já percebo. A sombra: no entanto, vocês nos chamam de inoportunas. A nós, que ao menos uma coisa sabemos fazer: calar e esperar. O inglês não faz melhor. É verdade, com muita frequência nos vêm seguindo os homens, mas não como suas servas. Quando o homem evita a luz, nós evitamos o homem. Pelo menos até aí vai a nossa liberdade. O andarilho responde: a luz se esquiva bem mais frequentemente do homem, e então vocês também o deixam. A sombra: com frequência me foi doloroso te deixar. Para mim, que sou ávido de saber, há muita coisa que permanece obscura no homem, pois não posso estar sempre com ele. Ao preço do conhecimento cabal do homem, de bom grado seria eu a tua escrava. O andarilho: mas sabes tu, sei eu por acaso, se com isso não passarias repentinamente de escrava a senhora? Ou continuarias escrava, mas desprezando teu senhor, levarias uma vida de nojo e humilhação? Fiquemos os dois satisfeitos com a liberdade que te coube, a ti e a mim, pois a visão de um cativo me estragaria as maiores alegrias. A melhor coisa que me seria repugnante, se alguém tivesse que partilhar comigo. Não quero escravos ao meu redor. Por isso também não gosto do cão, o indolente parasita que agita a cauda, que apenas como servo dos homens se tornou canino, e que eles costumam louvar como sendo fiel ao Senhor, dizendo que o acompanha como sua. A sombra responde, e aqui vamos para o final do diálogo. A sombra: como sua sombra é o que dizem. Talvez eu hoje te acompanhe já por tempo demais. Foi o dia mais longo, mas estamos quase no fim dele. Tem paciência um pouco mais. A relva está úmida, eu estou tiritando. Vejam a relva úmida, né? O final da noite, o orvalho caindo, todas essas imagens que nós já trabalhamos. Responde o andarilho: já é tempo de nos separarmos. Eu tinha que te magoar ainda, vi que ficastes mais sombria. A sombra: eu enrubesci, na cor que me é possível. Ocorreu-me que muitas vezes fiquei até os pés como um cão, e que tu, então, o andarilho: eu não poderia rapidamente fazer algo para te agradar, não tens nenhum desejo?
a sombra, nenhum exceto talvez o que o cão filosófico desejou do grande Alexandre. Sai um pouco da frente do sol, está muito frio para mim. O andarilho, que devo fazer? A sombra anda sobre esses pinheiros e olha para as montanhas em torno. O sol se põe. O andarilho, onde estás? Onde estás? Então, aqui há uma série de referências, justamente o sol se põe, por exemplo, essa última referência, que vai ser logo em seguida o título de um dos poemas, que está nos Ditirambos. Então, uma análise breve assim mostra, primeiro, que existe um vínculo, quer dizer, foi um momento muito importante para o Nietzsche, esse momento em que ele se assumiu como filósofo a partir de um ano demasiado humano, um filósofo que conseguiu, como ele próprio diz, no prefácio de Um Ano Demasiado Humano, questionar todo o âmbito dos valores, fazer um percurso subterrâneo por debaixo dos valores, onde estava a moral, fazer esse percurso. Mas o fato é que, como filósofo, sem existir verdadeiramente um novo alvo para que existisse um novo horizonte de valores na humanidade, havia somente uma grande solidão, então, digamos assim, do pensador. Um pensador autônomo, que não tem mais referência nos deuses, nem em Deus, que não tem mais nenhuma referência também a nível de filosofia, onde existe alguma coisa absolutamente segura, como outros filósofos antecessores a Nietzsche tentaram criar. Esse pensador é um pensador solitário, um pensador mundano, que está somente no mundo e sozinho no mundo, e que conversa inclusive com essa figura que é a sua própria sombra, mas uma sombra que se põe. Há então uma espécie também de desalento nesse momento final aqui dessa obra, O Andarilho e Sua Sombra, de Nietzsche. Se a gente pensa o que Nietzsche mesmo estava vivendo naquele período, as suas graves crises de saúde, o fato de que ele não havia ainda consolidado uma filosofia que apontasse para uma saída filosófica para o homem. Então tudo isso faz muito sentido. Então quando ele diz, voltando ao poema Última Vontade, que ele viu esse amigo morrer outrora, e esse amigo, portanto, é o andarilho, e mais adiante vai ficar mais claro quando ele diz que 10 anos se passaram e nenhuma gota de orvalho ainda alcançou. Ora, basicamente, em 1888, ao final de 88, quando ele está fazendo os Ditirambos, se passaram 10 anos mesmo, praticamente 10 anos em relação ao Andarilho e Sua Sombra, que é concluído em 1889, mas cujas ideias para fazer uma obra chamada Andarilho e Sua Sombra, Nietzsche já tinha pelo menos desde o ano anterior. Então, tudo isso faz muito sentido. Esse amigo que ele viu morrer era o Andarilho, que por sua vez aqui ele vai ser a própria sombra de Zaratustra. A gente poderia dizer que Zaratustra, essa nova personagem que Nietzsche cria, ele havia criado os espíritos livres como uma figura, depois ele cria, Nietzsche sempre diz, ele diz nos prefácios que ele escreve as suas obras de 1886, ele diz que ele teve necessidade sempre de criar tipos com os quais ele pudesse dialogar e ter esperanças. Um desses tipos, uma dessas figuras é o espírito livre, uma outra dessas figuras é o andarilho, e chega um momento em que existe um outro tipo criado, que é o próprio Zaratustra. Então, não é estranho que o viandante seja a sombra de Zaratustra. Na verdade, Zaratustra também conversa, esse novo tipo que Nietzsche cria, conversa com alguma coisa anterior que Nietzsche já havia criado, que é o andarilho. Voltando aqui à análise do próprio Ditirambos, Última Vontade, o importante é manter essa ideia de que esse amigo, o viandante, ele tinha um valor incomensurável, porque o que acontece é que ele deseja o aniquilamento. Como eu disse para vocês, essa ideia do aniquilamento então tem a ver com a ideia do próprio Dionisíaco, dessa questão da dissolução da individuação. Então existe um valor nesse aniquilamento. Agora, o aniquilamento, que ou seja, o andarilho morreu, porque fica muito claro que esse amigo morreu. Né? Ou seja, o andarilho e sua sombra, do próprio Nietzsche, essa filosofia do andarilho e sua sombra, é alguma coisa que, depois, quando surge o Zaratustra, já não tem um valor maior do que o Zaratustra. Então foi dissolvida, e Zaratustra é a nova resposta para aquilo que Nietzsche buscava. Mas, de qualquer forma, havia um valor naquilo que o andarilho trazia, que é essa ideia do aniquilamento, que, por sua vez, está vinculada, de novo, ao dionisíaco. Então, vejam, a grande virtude aqui, ela está em cima dessa questão do aniquilamento. Agora, o aniquilamento pelo aniquilamento, se a gente for só pensar mesmo nisso, que é aniquilar, destruir, a destruição pela destruição, ora,
Isso é novamente a questão, o grande problema do niilismo. Mas a gente não vai se reter no niilismo. Na verdade, é uma força que quer o aniquilamento para alguma outra coisa, que não o próprio aniquilamento. Então, eu não vou me deter muito mais nesse tirando pequeno, última vontade, mas essa vontade tem que ser sempre essa. A última vontade sempre é uma vontade de aniquilamento. Ela precisa ser uma vontade de aniquilamento, há uma virtude nisso. E aí a gente passa para o ditirâmbolo entre aves de rapina.